Alô, alô, guerreiros, como vão? Tudo bem? Guarda Municipal de Embu Guaçu. Eu, professor Sormani Alves, juntamente com Implacável Concurso, estamos aí para tentar ajudar vocês. Estamos aí colocando uma revisão para vocês, principalmente da parte de História e Geografia da cidade de Embu Guaçu. Eu coloquei os pontos principais, os pontos que poderão ser cobrados no dia da prova, porque realmente o que eles pedem é bem objetivo, tá, gente? Eles não são de fazer perguntas. Esses concursos, eu tenho muita experiência nesses concursos de guarda municipal, isso não tem muito de perguntas muito complicadas, difíceis sobre a cidade. Então, sobre a parte de geografia, sobre a parte de história, sobre a parte de atualidade, eles são bem específicos no que eles vão perguntar. Tá? Você não está fazendo prova de questão de Enem, essas coisas todas, não. É mais complicado, às vezes, um conhecimento da cidade, alguma coisa de direito, a questão de português. Nessas matérias, se você estiver por dentro disso que vai ser colocado para vocês, é muito difícil você errar uma questão. Muito difícil mesmo. Eu preciso, às vezes, decorar alguma coisa, eu preciso saber de alguma data. Infelizmente, isso você vai precisar mesmo. Isso aí você está decorando leis, então você decorar mais aqui a inauguração da cidade, a parte da população, isso aí vai ter que ser, entendeu? Porque a prova a gente sabe que é eliminatória, né? Então você tem que ter um mínimo de conhecimento, não o mínimo, porque você tem que fazer muitos pontos mesmo para que você possa passar, ok? Então vamos lá na cidade de Embu Guaçu, tá? Aí a parte da cidade. Embu Guaçu é um termo oriundo da língua tupi antiga e significa cobra grande. Tá? Foi assim que chegou a começar a história. Seu primeiro nome foi Ilha de Itararé, pois se julgou que era uma grande ilha fluvial, tal quantidade de rios na região. Então, uma cidade da Grande São Paulo, né, que já foi até locais de sítio, de fazenda, e com o crescimento muito grande da cidade, ela acabou também fazendo parte aí da Grande São Paulo. Depois veio a denominação Maibó Iguaçu, também de origem tupi, e finalmente Embu Guaçu. Então, tá vendo os nomes que foram colocados, né? Itararé, primeiro nome, depois Maibó Iguaçu, para depois chamar-se Embu Guaçu, Cobra Grande. Todos esses nomes inspirados no rio Santa Rita, extenso e cheio de curvas sinuosas, por isso aí a denominação disso aí, da questão do rio, a denominação Embu Guaçu, ok? Então aí, no final do século XIX, mais uma coisa para você saber, tá? Eu coloquei bem objetivo, volto a colocar bem objetivo a questão da história, o mínimo que você precisa saber, eu até mando para vocês os slides aí, para que você possa ler isso novamente, isso é um resumo mesmo, tá? Para que você possa ler isso aí antes da questão da sua prova, um dia antes, algumas horas antes, para que você lembre disso aqui. Então, primeiro ponto, isso aqui. No final do século XIX, em uma das andanças pelos sertões paulistas, o casal sertanejo José Pires de Albuquerque e Emília Pires de Moraes Pedroso chegou à região onde atualmente está localizada Embu Guaçu. Então, quem chega lá, nesses locais, José Pires de Albuquerque e Emília Pires de Moraes Pedroso. É isso que tem que saber, que eles foram os primeiros a chegarem na região onde está Embu Guaçu. Ok? Na época, muito bonito, impressionados com a beleza natural da região, decidiram fixar residência. Então, eles quem praticamente chegou lá, quem fundou a cidade? José Pires de Albuquerque e Emília Pires de Moraes Pedroso. Ok? Decidiram fixar residência e erguer a primeira casa, feita de taipas e mão de obra escrava, próximo ao rio Santa Rita. Que, ó, gente, o rio Santa Rita, qualquer das cidades do Brasil, viu, gente? Qualquer das cidades que surgiram, praticamente surgiram próximo dos rios, tá? Era muito comum até o pessoal chegar pelos rios nas cidades aqui, como, por exemplo, Santa Rita, tá?
Então, o Rio Santa Rita de importância, como muitas vezes o pessoal chegava, fundava uma igreja, a praça do lado e pronto, tá? Então, continuando. Então, a próxima, a casa deles aqui, hoje é patrimônio da família Svartman, fundador da primeira indústria do município, a indústria química paulista. Então, a primeira indústria do município é essa indústria química paulista, ok? Mais um bizu aí para vocês. O povoado cresceu no início de 1900, com a chegada de imigrantes e novas famílias, como Rothschild, os Klein, Schultz, os Domingues, entre outros, que constituíam as famílias pioneiras da região. Então, ela começou a ter povoada a partir de 1900, início do século XX, final do século XIX e início do século XX. Em 1920, o fundador aí, José Pires de Albuquerque constrói a primeira indústria de farinha de mandioca, muito importante, principalmente para a exportação, né, para abastecer a cidade de São Paulo. Em 1932, em Bugaçu é elevado à condição de vila, porque até então, né, não era um distrito, onde Benedito Rochel de Moraes inaugura a primeira casa comercial. Em 32 que ela se torna uma vila, tá vendo? Então, olha as datas aí. Final do século XIX, início do século XX, chega as famílias de imigrantes, principalmente, né, das famílias italianas, alemãs, que chegam na região. Já em 1920, constrói-se a primeira indústria de farinha de mandioca. Em 1932, é elevada à condição de vila. Em 1944, em Bugaçu, foi elevada à categoria de distrito. Tá? Já é que distrito, já é o tipo município, na época se chamava de distrito, não município. O Decreto-Lei 14.334 de 44, com uma área de 171 km², pequenininha, né? Mas ainda sendo parte do município de Itapecerica da Serra. Então, ela sempre estava pertencendo ali. Até 1954, mesmo sendo distrito, continua pertencendo a Itapecerica da Terra, tá? O município de Itapecerica da Terra, né? Da Serra, desculpa, Itapecerica da Serra. O município detinha um sério problema de repasse de verbas devido à sua grande extensão territorial, sendo capaz de manter toda a sua área. Itapecerica da Serra, tá? Entendeu, gente? Era muito grande, então não tinha condições de passar. Então o município de Itapericano, né, na verdade não conseguia. Então ela estava querendo, na verdade, se tornar independente. Em decorrência dessa dificuldade, movimentos expansionistas ganharam força e em Bugaçu foi emancipado, aí muito importante, a partir da Lei Estadual de 8.092, de 20 de fevereiro de 64, que ela se tornou, então, emancipado, um distrito, um município independente. As eleições municipais foram dia 7 de março de 1965. Em fevereiro de 64, em Bugaçu, conquista sua emancipação política e administrativa, com uma área pequena de 171 km², né? E no dia 28 de março de 65, toma posse o primeiro prefeito, vamos saber disso também, José Simões Louro Júnior. Ok? Lembrando que ela fazia parte do município de Itapecerica da Serra, tá? Como Itapecerica da Serra não passava os repasses direito para a questão de região, começou a ter a questão da emancipação, então as pessoas começaram a lutar por isso, e em 64, em Bugaçu, torna-se um município de São Paulo. Ok? E seu primeiro prefeito, José Simões Louro Júnior. Dicas de história. Dicas de geografia. Você vê que praticamente a população, dados importantes, 69.385 habitantes, cara menor, né? Uma densidade de 445 habitantes por quilômetro quadrado, por uma área territorial de 155.641 km². Então, por ser um município pequeno, né? Então a densidade fica maior, ok? Pelo número de habitantes. O aniversário da cidade é 28 de março, como a gente já viu aqui, certo? E o padrão de horário de fuso horário é o padrão de Brasília. O fuso horário é o mesmo de Brasília. A unidade federativa em Bugaçu pertence a São Paulo. Na mesma região da metropolitana, pertence à região metropolitana de São Paulo. Microrregião Itapecerica da Serra.
Distância até a capital de São Paulo, 48 quilômetros, bem perto. Uma altitude de 820 metros acima do nível do mar. Então, uma cidade que, quando as pessoas vão para o Rio de Janeiro, por exemplo, eles estão descendo para o Rio de Janeiro, que está no nível do mar. Embu Guaçu está a 820 metros acima do nível do mar. O gentílio Embu Guaçuense. E os municípios, que é importante isso aí, os municípios que fazem limite com a cidade de Embu Guaçu. Ao oeste, a gente tem São Lourenço da Serra, tá ok? Itapecerica da Serra ao norte, São Paulo a leste e Juquitiba ao sul. Ok? Vamos lembrar disso aqui, os limites disso aqui. São Lourenço da Serra ao oeste, Itapecerica da Serra ao norte, São Paulo a leste e Juquitiba ao sul são os limites que os municípios fazem limite a Embu Guaçu. Importante isso aqui. O clima da região. O clima do município, como toda a região metropolitana de São Paulo, é o subtropical. Que é bem, as características são as mesmas, né, que a gente conhece e sabemos muito como que é do subtropical. Verão pouco quente, é um tropical, porque são uma parte tropical de altitude e uma parte subtropical. É verão pouco quente e chuvoso, tá? E o inverno ameno e subseco. A média temperatura anual gira em torno de 18 graus, sendo o mês mais frio julho e mais quente o fevereiro. Agora, com o aquecimento, né, global que nós estamos acontecendo, os verões têm ficado muito mais quentes e as chuvas muito mais intensas, principalmente também na região também. Uma região de serra, né, então acontece isso também. O índice pluviométrico é de 2.000 milímetros anuais concentrados no mês de verão. Então chove bastante na questão do verão, deixo bem claro dessa forma, tá? A hidrografia da cidade. O rio Embu Guaçu, né, é o principal rio da região, cujo nome deu origem ao topônico do município. Ele serve a represa de Guarapiranga, com volume aproximado de 44% da sua capacidade total. Então é importantíssima a questão do rio Embu Guaçu, tá vendo? Uma boa pergunta para se colocar. Outros cursos d'água, córregos e rios afluentes do rio Embu Guaçu também atravessam o município. O principal dele é o rio Santa Rita, onde se deu início toda a história de Embu Guaçu, né, dos fundadores lá, e foi começar através de Santa Rita. Voltando lá na história, o nome dos fundadores, né? Ali no Rio ali, José Pires de Albuquerque e Emília Pires de Moraes Pedroso, que chegaram à região e estabeleceram-se próximo ao rio Santa Rita. Então, um rio de muita importância na cidade. A economia. A economia, como está muito próximo de São Paulo, né? A economia de Embu Guaçu é baseada em indústrias, que fornecem muitas coisas para São Paulo. Por aí que ela cresceu. Até praticamente meados do século XX, era retiros, era sítios, né, era fazendas. Aí começaram a vir a questão das industrializações e ela ficou então forte nisso aqui. Principalmente transformação em minerais não metálicos, como caulim, mica, feldespato e metalúrgica, que são a base das indústrias de lá. Sua economia também é calçada por atividade rural, integrando o cinturão verde da Grande São Paulo, ainda fornece produtos, né, agrícolas, no caso. O município conserva a vegetação natural como manacás, angicos, jacaré-pau, bromélias, táfias, araucárias, cedros, ipês e outras. Possui remanescentes da Mata Atlântica, paisagem belíssima, diversificado tanto na fauna quanto na flora. Assim como toda a questão da região da Mata Atlântica, ela sofre também devastação, né? A Mata Atlântica hoje praticamente é o bioma maior em extinção, então ela é cortada pela Mata Atlântica, apesar de ter umas matas ainda com preservação na cidade, mas são muito poucos, né? A indústria veio com muita força e com isso muitas pessoas saíram, que chegavam à questão de São Paulo, passaram a morar em Embu Guaçu,
né? Então a cidade cresceu muito em decorrência disso, principalmente quando começaram as indústrias chegarem na região, já que São Paulo já estava mais saturado. E as indústrias foram, então a população também acaba indo para a região. Ainda é um município pequeno, com uma população, vamos colocar, relativamente pequena, mas a tendência ao crescimento ela é muito grande nessa região. Combinado? Esses são os bizus que eu queria falar com vocês, tanto de história como de geografia. É isso que você precisa saber para a questão da sua prova. Ok? Boa prova, torcendo para vocês, tudo de bom e até mais.